Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Preciosos ouvintes, a matéria de hoje é o batismo com o Espírito Santo é a circuncisão do Novo Testamento. Você sabia que nós somos judeus espirituais? Por quê? Todo o judeu descendente de Abraão, ele era circuncidado. E através do batismo com o Espírito Santo, nós nos tornamos semente de Abraão. Nós vamos para Gálatas, capítulo 3, do 27 ao 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a circuncisão, que era na carne, o corte da pele do prepúcio, o corte do prepúcio das crianças do sexo masculino, hoje, a circuncisão não é mais um corte na carne. A circuncisão, ela é feita no coração quando recebemos o Espírito Santo. E para isso nós vamos explorar um pouco a vida de Abraão. Nós sabemos, então, agora, que Deus fez um pacto com Abraão. Esse pacto está lá em Gênesis 17, versículo 10. Disse Deus a Abraão: e este é o concerto que faço entre mim e vós, e entre a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Vejam bem, todo macho seja circuncidado, para
que todos entendam o que é circuncisão, é aquela operação da fimose que é feita em algumas crianças. Corta-se o prepúcio e a glande do sexo masculino, do órgão genital, ela fica aparecendo, porque o prepúcio é cortado. Então, esse foi o pacto que Deus fez com Abraão. E esse pacto foi feito depois que ele foi chamado. E esse chamamento, o chamamento de Abraão, é um tipo do chamamento do crente hoje. Vejam bem. Ele chamou a Abraão. E Abraão saiu de seus pais e foi para uma terra estranha, morar entre um povo estranho, um povo estrangeiro. Aos Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja como o homem era obediente. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem ou mulher para que deixe a sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela então se arrepende dos seus pecados. E ela é então batizada em nome do Senhor Jesus. Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, após ele sair como Abraão, ele se desliga do grupo no qual ele se encontrava para viver em um novo grupo, entre um novo tipo de gente. E então Deus encontrou Abraão fiel à promessa. Fiel. Aquela promessa de que ele teria um filho. E esse filho, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. E então Deus confirmou a sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Lembram, no início da programação, o batismo com o Espírito Santo é a circuncisão do Novo Testamento. Então, para explorar um pouco a vida de Abraão, nós veremos que Abraão teve, antes de ser circuncidado, duas etapas. A primeira etapa, ele saiu. Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão saiu. Só que saindo Abraão, Ló saiu com ele. E houve problemas. Por quê? Porque Deus não é Deus de mistura. Deus não havia chamado Ló, chamou a Abraão. E como Deus não gosta de misturar, aquela mistura trouxe problema. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam em contenda. Mas só foi Abraão se separar de Ló, Deus fala com ele e mostra a terra prometida. Gênesis 13, versos 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua semente para sempre. Você sabe que a promessa mesmo ali para Abraão era uma terra, como a nossa promessa é o Espírito Santo. Mas, como Abraão era peregrino dentro da terra prometida, que é também um tipo do Espírito Santo, Deus deu o sinal da circuncisão por causa da sua obediência. Gênesis 17, versículo 10. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E Deus deu a Abraão aquele sinal depois que ele havia aceito a Deus sobre a base de sua promessa e sair para um país estranho. Foi um sinal. E todos seus filhos e sua semente, depois dele, deveria ter este sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Este sinal de circuncisão era para separá-lo de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os credos, separada do mundo, dos sistemas denominacionais. Agora, no sistema denominacional, ainda tem crentes eleitos e predestinados para o arrebatamento. Agora, o que vai atraí-los para sair do sistema dos homens? O que vai atraí-los para virem para a palavra total, o evangelho original? É justamente se eles são circuncidados em seus corações. Por quê? A circuncisão do Novo Testamento é o batismo com o Espírito Santo. E se você tem o batismo com o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo iria fazer? São João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Agora, em Atos, capítulo 7, nós encontramos, a partir do versículo 51, Estevão,
o primeiro mártir da igreja, ele estava cheio do Espírito Santo e ele pregava aos judeus. E quando ele pregava aos judeus, ele acusou os judeus de serem incircuncisos nos corações. Vejam bem, ele disse assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Se você continuar lendo, vocês verão que Estevão foi assassinado por aquelas pessoas que não eram cheias do Espírito Santo. Agora, como que Abraão, em que fase da vida de Abraão, ele foi circuncidado? Quando ele passou pelas duas primeiras etapas, saindo da sua parentela, dos pais, da sua terra, que é a nossa justificação pela fé quando saímos do mundo e somos batizados. Mas ele continuou misturado com Ló. Então ele se separou de Ló e, após obedecer toda a palavra, ele foi circuncidado. E é isso que acontece com o crente para que ele seja batizado com o Espírito Santo. Ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus nas águas. Ele tem que ser santificado, se separar, para depois Deus batizá-lo com o Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios 6, versículos 17 e 18. Pelo que diz: sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E como filhos, você vai para Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Pai. Que coisa preciosa, coisa maravilhosa é receber o Espírito Santo. Agora, o homem cheio do Espírito Santo, quando ele ouve verdades como estas que estão sendo pregadas e outras já pregadas nesta programação, ele simplesmente se alegra, regozija, ele louva a Deus pela palavra. Ele não range os dentes, ele não fica nervoso, ele não fica contra, ele fica alegre, como eu sei que você está alegre. E o gosto dele é vir para a palavra. Ele quer vir para a palavra e ser batizado corretamente, em nome do Senhor Jesus. Ele quer vir para a palavra e tomar uma ceia com pão asmo,
com vinho puro e lavar os pés do seu irmão. Sim, é o desejo dele. E eu lhe faço um convite. Não é vir para a minha igreja. É vir para a palavra. Se tem algum lugar onde prega a verdadeira palavra, a palavra integral, se associe naquele grupo. Portanto, eu vos chamo para a palavra. Venham para o evangelho original, a palavra original. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha o coração circuncidado. Aleluia! E quando virá as provas, Isaías 59:19, vindo o inimigo como torrentes de água, o Espírito Santo arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia! Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, eu sei, Senhor, que muitas pessoas ouvem esta programação por curiosidade, mas há muitas pessoas que amam, que gostam de ouvir a verdade. Meu Deus, ajude as tais a bicar a casca para sair para uma liberdade total, para sair e te adorar em toda a palavra. Meu Deus e Pai Celestial, cura, Pai, os enfermos, liberta os oprimidos pelo poder da Tua palavra. Senhor, abra o entendimento dos nossos ouvintes, que eles sejam totalmente, Pai, esclarecidos acerca das verdades. Meu Deus, estende a Tua mão de poder e abençoe a todos, curando e libertando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.